Aí, olha. Isso aqui é para ver o celular. Escuta. Tá tudo certo aqui, galera? Ai, é porrada, não mexe. Toda vez que mexe. Eu acostumei 55 anos atrás de uma merdinha dessa. São Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Nosso abraço para vocês. Estamos chegando, já estamos a postos. A partir desse instante, senhoras e senhores, nesta sexta-feira de sol, céu de brigadeiro, nós estamos começando mais um programa Paulo Brito no ar. A nossa missão, a nossa finalidade total aqui é colocar você a par de tudo que acontece, porque verdadeiramente nós fazemos aqui um programa completamente diferenciado. O papo aqui é diferente, o bate-papo também, e afinal de contas a missão nossa é divulgar cada vez mais Cidade Pérola para todos os rincões desse imenso mundo chamado país, chamado cidade, chamado estado e chamado também de terra brasileira. Hoje, virando a folhinha, destacamos dia 4 de dezembro do ano 2020, sexta-feira, faltando aí 4 dias para que Birigui comemore nada mais, nada menos do que 109 anos de fundação. A Birigui, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão pela cidade maravilhosa que é. Esse programa Paulo Brito no ar tem aí a produção minha, Paulo Brito, sou eu mesmo, direção de jornalismo, tudo em casa, hein? Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, participação do Jorge Luiz de Brito, o Neco, o Marcelo e o Cuca. Também aqui nós temos o departamento jurídico, a doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel e também em Araçatuba o competente doutor Joel de Almeida, respeitosamente chamado de feio, mas ele é realmente bastante elegante. Também queremos contar com a produção total de Débora Rayane Barbosa e o apoio, a colaboração total da Frente, 24 anos em Birigui, Guaraná Paulistinha, Cerveja Paulistinha e também Grapete, quem bebe Grapete, repete Grapete, um presente de Aluche Tecidos e Confecções, Aluche Jeans e também aí o carinho de Morena Móveis, 3 lojas Morena Móveis e mais Valentina Móveis em Araçatuba. A Engeune Engenharia, direção do Dr. Sérgio Donado, Willey do Rochinha, também conosco Birigui Piscinas, tudo em piscinas, Biritur, viagem, turismo, excursão para qualquer parte do país, muito embora está proibido isso aí, mas os ônibus estão à sua disposição. Empório Biju, muito mais novidade, organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, um abraço para o Luciene, para o Paulo, para o Henrico, que também estão aí nos dando prazer amável do carinho e também da audiência. Ainda IOB, Instituto de Olhos Birigui, direção do Dr. Benhur, Dr. Rogério, na Avenida São Francisco. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença, Lalo Kid, Lalo Homem e Lalo Esporte são os nossos colaboradores, os nossos apoiadores, ao lado também da Tropicália Pães e Doces, o Dr. Rodrigo Sintra, Clínica Dentária, ali na Barão do Rio Branco 953, e do qual nós agradecemos o carinho, o apoio. São essas empresas, senhoras e senhores, que estão conosco. E através desse carinho, dessa receptividade, é que nós estamos no ar. Hoje um programa especial, temos muitos assuntos também a serem focados, a vacina que já está aqui em território nacional, a derrota do Flamengo e as suas próprias consequências, fora das disputas da Libertadores, e também aí outros assuntos como ligados aí à cidade. A Débora Rayane Barbosa daqui a pouco vai trazer todas as manchetes e todas as informações. Nós vamos trazer as manchetes esportivas primeiro, com o Walter Passeri e o Chapeuzinho trazendo as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia a todos, estamos chegando nessa sexta-feira e o meu destaque:
Federação Paulista de Futebol divulga horário e datas da semifinal da segunda divisão. Bandeirantes só joga no domingo, em Prudente, às 15 horas. Federação também divulga horário e datas das quartas de finais da Copa Paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem aconteceu apenas um jogo, o jogo da primeira rodada. O São Paulo jogou na cidade de Goiânia e venceu o Goiás por 3-0. O São Paulo vence o Goiás e lidera agora o Campeonato Brasileiro. Domingo tem Clássico Paulista no Brasileirão, Santos e Palmeiras. Bandeirante já se prepara para esse difícil compromisso na cidade de Presidente Prudente, domingo às 15 horas. Domingo tem Bandeirante e Grêmio Prudente em Prudente. Paulo Brito, já a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Também Presidente Prudente, o pau comeu na casa do Noca. Já retornou da capital paulista, onde esteve para alavancar mais produtos da sua empresa à frente, o empresário Carmo Gonçalves de Oliveira. Ali de Jabá, que o Aluche garante que o comércio em Birigui este ano não terá as mesmas proporções do ano passado, mas acredita ainda no bom senso de todos os consumidores. Esse horário definido aí pode atrapalhar bastante as vendas. Comércio em Birigui vai ter novo horário a partir do próximo dia 7. Até às 20 horas podem ficar abertos. Depois, fecham-se as portas e começa nova expectativa. Por outro lado, Leandro Maffei, prefeito eleito pela vontade soberana do povo, já está com seu secretariado tudo pronto. Está faltando o quê? Primeiro a posse. Mas antes, a divulgação total de todos os nomes. E garante uma coisa, não haverá perseguição. Prefeito Cristiano Salmeirão inaugura aí a Praça Raul Cardoso, também conhecida como a Praça da Fumaça. Na região, já começam os preparativos dos candidatos eleitos para o ano que vem nas prefeituras a montarem a sua secretaria. Em Buritama, o prefeito Rodrigo, reeleito mais uma vez, com mais de 70% de aprovação, vai definir. É a mesma equipe que está em campo, por isso ele mantém o seu plantel. Lá na cidade de Lourdes, a prefeita Gisele, que até 31 de dezembro é a prefeita, prepara as malas, mas alega, vai ser candidata a deputada estadual. Aqui um grupo de empresários de Birigui ligados aí ao esporte querem que José Carlos Taldivo Lalo seja candidato a deputado na eleição ainda daqui a 2 anos. Ele nega, garante que por enquanto nada de pensar nisso. Tá certo ou tá errado? O doutor Fernando, vem ao nosso programa de hoje para conversar com a população e contar coisas maravilhosas. Doutor Fernando da Costa e Silva tem muita história e é de uma família bastante tradicional. Afinal de contas, ninguém tem um pai com o nome de Pratinha. Tudo isso no programa de hoje. Nós vamos rapidamente aos nossos comerciais e depois o doutor Fernando aqui, que vai conversar bastante com a gente. Se você quiser fazer qualquer pergunta, 997-33-1210. 997-33-1210 e o nosso zap está aí. Mas compartilhe o nosso programa. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903.
Birigui Pessinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moimás, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. Bem, senhoras e senhores, o bate-papo do programa de hoje é muito gostoso, muito importante, porque nós estamos aí já há algum tempo convidando e agora ele conseguiu um espaço na agenda para que ele pudesse conversar com a gente. É muito importante as pessoas que têm agenda lotada, né? A nossa, por exemplo, aqui já está lotada do ano que vem, todinha de espaço vazio, viu? Então, nós conseguimos trazer, isso nos envaidece muito, o doutor Fernando, que bastante conhecido é em toda a região, profissional dos mais competentes. Recentemente aí deram um banho nele, um batismo, e a partir desse batismo aí ele continua, o doutor Fernando atuante, doutor Fernando vibrante, doutor Fernando profissional correto, mas passou a ter aí uma nova denominação esportiva. É o doutor Fernando do Bandeirante Esporte Clube, que foi batizado, e talvez na história do Bandeirantes tenha ocorrido isso, não me recordo de toda essa história do Bandeirantes, que alguém tenha sido batizado pelo próprio Bandeirante Esporte Clube. E o doutor Fernando está com a gente hoje para conversar com a gente. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Paulo. É uma honra estar aqui, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar à frente aí de uma história viva de Birigui, né? Uma enciclopédia. Ok. É verdade. Como eu disse ao senhor anteriormente, meu pai sempre falou muito do senhor para mim, né? Tempos que a gente vinha assistir o Bandeirantes até, na época que principalmente subiu, né, para 2, para 1. E o nome do senhor sempre esteve presente. Obrigado. Então é uma honra estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo aí gostoso. Doutor Fernando, o que o senhor herdou do seu pai, Pratinha? A honestidade, Olha, primeiro. Não vai. Essa é uma herança obrigatória, né? Meu pai, eu digo que ele tem muitas qualidades, defeitos como todos nós, mas a qualidade que mais sempre me marcou dele foi a honestidade. Um cara correto demais e até, vamos dizer, se prejudicou já pela honestidade dele para não prejudicar alguém, né? Uhum. Então essa foi realmente a maior lição, acho que ele deixou para nós três, para os 3 filhos dele, né? A correção, a lisura, tanto na profissão como com os amigos, né? Então a gente tenta. Meu pai fala que o barro é diferente, na época do senhor dele, né? Vocês são feitos de outro barro, né? A gente é mais fraquinho um pouco, mas a gente tenta fazer pelo menos parte do que ele deixou de ensinamentos para nós, né? Você nasceu em Araçatuba? Sou nascido em Araçatuba, Uhum. 1978. 1978. Agora, o seu pai sempre foi um esportista, né? Sim. Sempre foi, não? Sempre. É um esportista. Hoje ele assiste futebol o tempo que ele tem livre, ou ele está lendo ou escrevendo ou assistindo futebol. Então é uma paixão que passou para o filho, né? E ele conta, Araçatuba mesmo, quando ele chegou não tinha time profissional, né? Não. Ele chegou em 1970 em Araçatuba, 69, 70. Tinha extinto o São Tinha Paulo, não, Ferroviário. Tinha, o Ferroviário, tinha o Temaia, né? Entendeu? Mas não disputavam, acho que... Assistência, entendeu? Mas não disputava, acho que, Não. profissionalmente, né? Era só o Marechal Rondon naquela época, né? E o Marechal campeonato da região nordestina. É. Então.
Ele foi em 1970 que ele chegou. 1970. E aí, uma coisa que você me ensinou, a gente está em algum lugar, né? O lugar que a gente está e escolhe para viver, a gente tem que sempre fazer algo para melhorar, né? Algo que a gente possa para contribuir para melhorar a cidade, o bairro que seja, né? E ele pensou muito nisso e fundou a AIA, né? Exato. Então ele criou a AIA junto com outros, a Aimoré, né? Veio outras pessoas junto. Mas ele sempre foi muito atuante, né? Além de ser um apaixonado pelo esporte, principalmente futebol, ele sempre foi muito atuante, muito presente e proativo, né? Então ele conseguiu essa façanha na época, não foi fácil, né? E criou a AIA, né? Se tornou adversário do Bandeirante, né? E se falar em futebol em Araçatuba e não falar de um time de futebol, nós leva porrada lá, o América do bairro Santana. América, né? sim, importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Uma grande equipe. Eu me lembro até do Paulo Palpites, que cuidava muito bem do esporte amador lá, junto com a iniciativa de criar o AIA. E assim que criou o AIA, foi aquela expectativa total na cidade, porque o último time profissional do Araçatuba era o São Paulo Futebol Clube, né? Depois veio a Associação Esportiva, não, teve Ferroviário, teve todos que foram profissional, mas que não tiveram o carinho tão grande da torcida como tinha, porque representavam quase que empresa. Mas o AIA chegou para arrebentar. E além do Aimoré Chiquito, ele teve também o João Magoga, né? João Magoga. Entendeu? Naquele tempo você tinha quantos anos? Não, você não tinha nascido ainda. Ah, não, quando a AIA foi fundada em 72, né? 72. Dezembro de 72, se eu não me engano. Posso estar enganado. Se meu pai estiver assistindo, ele chama atenção. Eu acho que foi dezembro de 72 ou dezembro de 71. Então eu não tinha nascido ainda, né? Não. Eu não via as glórias, que já foi campeã, né, no primeiro ano de disputa. Na época era a primeira divisão, né? Exato. E não tinha acesso, né? Pra jogar com os times grandes, né? Era na raça mesmo. Era na raça. Exato. E aí então você começou a gostar de futebol? Vixe, sempre gostei muito. E gosta de futebol? Gosto muito. Até hoje diminuiu um pouco o fanatismo, eu acho que o futebol perdeu um pouco, né? A paixão, eu acho, né? O estilo de jogo, as próprias negociatas aí, né? Mas quando a gente, por exemplo, o Bandeirante foi uma paixão agora. Difícil a gente gostar de um time depois de uma certa idade, né? Uhum. Mas hoje eu até comentei com o pessoal, o jogo do Bandeirante eu sofro mais do jogo de São Paulo hoje. A torcida parece que é maior. Então nasceu para ser tricolor, então? É tricolor duplamente. Doutor Fernando, para quem está ligando o rádio para a gente agora e esteja assistindo o senhor, conta para a gente quem é o doutor Fernando. Então. Bom, como a gente se autodefinir é complicado, eu não vou né? bancar o delegado nem nada, mas eu vou bancar o escrivão. Vamos depor então, O senhor nasceu mesmo em Araçatuba? Eu sou nascido em Araçatuba e me criei em Araçatuba. Depois estudei em Ribeirão Preto, né? No ensino médio. Estudei um ano lá. Depois entrei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Me formei lá, tive uma passagem por Barretos, né? Trabalhei no Hospital do Câncer de Barretos, Hospital do Amor hoje, né? Certo. Depois voltei a Rio Preto, finalizei a especialização em Rio Preto, né? Fiquei mais 3 anos lá, trabalhando no Hospital de Base. E depois vim para Birigui, até por conversar com meu pai e tudo. Foi uma orientação até dele também. Eu sempre gostei de Birigui, né? Sempre gostei da cidade, tinha carinho por Birigui. Minha irmã já morava aqui, então tem uns amigos do meu pai de Birigui que brincavam com ele, né? Que tinha essa rivalidade. Hoje não tem mais tanto, né? Tá vendo? Você lutou tanto para Araçatuba e os filhos tudo morando em Birigui agora. Que gostou tudo junto. Hoje tá tudo misturado, né? E depois eu vim pra cá, estou há 11 anos em Birigui, um pouquinho, quase 12. Aí montei minha empresa, né? A clínica. E estamos em clínica agora em fevereiro, completa 10 anos. E sou cidadão biriguiense. Então assim, foi uma paixão mesmo. Eu, sinceramente, antes eu via o biriguiense assim, muito bairrista, né? E é mesmo, né? Exato. Mas hoje eu vejo isso com louvor. Eu acho que o biriguiense, cada vez eu me encanto mais, porque é um povo empreendedor, né? O senhor sabe muito mais da história de Birigui do que eu, obviamente. Mas é um povo que empreende aqui, né? Que luta pela cidade, defende a cidade, né? O próprio time é um reflexo disso, né? É uma torcida que, confesso que é difícil ver uma torcida tão dedicada assim, né, ao time, com todas as dificuldades, né? É um exemplo, né?
Então é isso, hoje me considero biriguense, estou muito feliz aqui, minha família é constituída aqui. E estamos aí na luta, né? Aí o senhor montou a DCS. DCS. Uhum. Foi a primeira aqui em Birigui, talvez uma das primeiras na região também, ou não? Não, já existiam, né? Já existiam outros serviços mas não com semelhantes, o profissionalismo tão elevado como é a sua. A gente tentou trazer uma experiência diferente em termos de qualidade, né? O atendimento a gente fala que é muito importante desde do primeiro contato, né? Das meninas da recepção, dos técnicos, né? Uma equipe toda que trabalha em conjunto, né? Então, a gente eu sempre tive muita sensibilidade de tratar a pessoa com humanidade, que eu acho que é o mínimo, né? Com humanismo, tratar todos iguais. É um lema que eu tenho na clínica desde que a gente iniciou. Meu irmão também, o Rafael, é meu sócio, né? E tem minha esposa que trabalha comigo também, a Carol, na parte de odontologia radiológica, mas sempre com esse intuito assim, de atender a todos da mesma forma, com qualidade, com seriedade, né? Então, graças a Deus, com essa luta, não é fácil, né? O começo é muito difícil, principalmente. Tem hora que a gente quer abandonar, né? Mas na perseverança, hoje, graças a Deus, a gente se tornou referência, né? No diagnóstico por imagem, que é uma área da medicina cada vez mais importante, né? Certo. Dificilmente hoje, quem tem um problema de saúde ou procura um médico, mesmo para um check-up, né? Dificilmente hoje não é necessário realizar alguns exames de imagem para ajudar o médico dele nessa avaliação em conduta, né? Então a gente está muito feliz assim em Birigui pelo acolhimento que a gente teve na cidade, né? Graças a Deus a coisa caminhou muito bem. Na minha época, do seu pai também era chapa dos pulmão, né? Hoje mudou tudo. Como é que funciona, doutor? Tanto que é isso, né? O médico, a gente é chamado de médico radiologista, né? Que era a briografia, né? A briografia. Começou, começou com a briografia. Manuel de Abreu, até o curso, tem um curso no interior de São Paulo, da Sociedade Paulista de Radiologia, que é o curso Manuel de Abreu, né? Aí a briografia, depois a radiografia, né? Tanto que a gente é conhecido por médico radiologista, porque antigamente era só raio-x, então era só radiografia, né? Hoje... Então essa por imagem, como é que funciona? O cidadão fica doente, faz os exames? Geralmente, ou... um exame geral, um check-up, né? Já aí depende muito da área. Por exemplo, a mulher tem os exames específicos de rotina, a mamografia mesmo, né? Ultrassom, tem densitometria, dependendo da idade. Então, assim, depende muito do perfil, né? Do epidemiológico da pessoa, né? Então, o que ela busca? Se a pessoa vai fazer um check-up, depende do caso. Se ela vai num cardiologista, num endocrinologista. Então, assim, é bem amplo, né? Certo. A gente tem que se virar nos 30 porque é exame mesmo da cabeça aos pés, né? Então, dependendo da área e da situação, é uma região a ser examinada e um equipamento diferente, né? Então, é muito variável, né? Certo. E aí o cidadão pega o resultado todinho e retorna ao médico que fez a solicitação? Isso. No caso, a pessoa passa pelo médico, esses exames aí é rápido, doutor? A maioria sim, a maioria é bem rápido. O exame que demanda um pouquinho mais de tempo é a ressonância magnética, né? Certo. É um exame mais complexo, o exame em si é um pouco mais demorado, também nada assim exagerado. É chato um pouquinho, tem exame que demora até 40 minutos, até 1 hora, dependendo do caso. Mas não são todos, no geral a maioria são rápidos, né? A maioria são exames rápidos. E é geral, né? Masculino e feminino? Sim, sim. Há separação de atendimento, tudo isso na sua clínica? Sim, sim. A gente o senhor atende um caso, a Carol atende outro e o Rafael cuida da parte financeira? Não, o Rafael, ele é médico também, né? Médico radiologista, né? Ele é mais velho, eu sou caçula, na verdade, né? E a gente tem uma unidade em Andradina também, né? Certo. Então ele fica mais por Andradina e Araçatuba também. Ele não mudou para Birigui ainda, né? Ele dos 3 filhos é o único que está em Araçatuba ainda. Mas a gente na verdade trabalha junto mesmo, né? Assim, o atendimento é feito no geral. Eu praticamente, a clínica aqui, eu que supervisiono tudo e
revejo praticamente todos os exames. Então é muito trabalho. E até é um ponto, né, a gente se destacar, que eu falei, comentei com o senhor de fazer algo diferente. Um ponto que a gente faz questão a gente chama de laudo duplo, né? Então explica, na maioria dos serviços, o que acontece? O senhor vai fazer um exame, vamos dizer, uma ressonância, o senhor vai fazer uma ressonância. Então tem um médico que lauda, em muitos serviços é o mesmo médico que lauda. O senhor vai fazer uma ressonância de ombro, uma ressonância de abdômen, do crânio, e tem o radiologista que lauda tudo. Então isso está ficando um pouco complicado. A medicina e o diagnóstico de imagem evoluíram tanto que hoje você tem um médico subespecialista na área, né? Então você tem um radiologista que só lauda a parte neurológica, o radiologista que lauda abdômen, tórax, o outro a parte articular, né? Então a gente tem isso na clínica. Então se o senhor for fazer um exame do ombro, o exame é realizado focado para isso, tem um médico subespecialista que avalia o exame do senhor, então é um profissional que só faz isso, né? E tem sempre a supervisão, minha ou do meu irmão, na maioria das vezes é minha. Então a gente supervisiona ainda o exame também, é um laudo em conjunto e revisado. Então isso a gente observa no dia a dia, que é impressionante a quantidade o ganho de qualidade, né? E a eliminação de erros, né? Você consegue eliminar possíveis erros pequenos, às vezes passam uma imagem, são muitas imagens, né? No exame de ressonância, para ter uma ideia, tem casos que são milhares de imagens, né, para você avaliar, de um local só. Isso? A gente avalia tudo isso. Não dá para ter erro, não? E aí deu complicar? Então, não tem, porque a gente faz esse sistema de revisão, né? Então, eu, por exemplo, de vez em quando eu tenho uma canseira, né, uma dor no peito ali. Sim. Eu pergunto pro Eto, ele fala que é janeiro. Existe essa doença? faz parte, ainda bem, né? Vai acumulando janeiro, tá ele bom, fala né? que é janeiro essa doença, entendeu? Mas aí é necessário uma ressonância, então, nesse caso. Não, aí tórax, por exemplo, o tórax é um caso, a ressonância tem importância no tórax também, mas geralmente o check-up, como o senhor está dizendo, o cardiologista, geralmente é um raio-x de tórax, é uma antiga abriografia que aí faz a radiografia de tórax. É uma análise inicial. Atrás, então. O raio-x é importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente que hoje, por exemplo, hoje a formação do médico, mesmo na radiologia, o raio-x perdeu muita importância, assim. O pessoal quer ressonância, quer tomografia, quer coisas mais complexas, né? A gente observa no ensino médico, na parte da radiologia, que o raio-x está perdendo espaço, e é muito importante, é um exame dificílimo, pelas características dele, né? E muito importante, às vezes no raio-x de tórax você detecta uma alteração que você salva a vida da pessoa, você analisa muitas coisas, né? Então o raio-x é fundamental. Aí, doutor, estava tudo tranquilo, tudo azul, aí chega uma notícia da China que tinha havido um tal de Covid-19 e ninguém queria jogar com ele de jeito nenhum. Mudou tudo então, doutor? Isso realmente... O senhor imaginava 2020 desse jeito, né? Quem imaginava isso, né? Nem Às o vezes... Bolsonaro. Não, ninguém, né? Nem o Trump, né? Quem tem mais inteligência ao seu dispor. O Bolsonaro agora domingo recebe, né, o programa do Fantástico, né? Ele errou em 3, né? Errou no Trump, errou no Bolsonaro no Crivella? E no Crivella. Coitado também, né? Tava mal de apoiadores também, né? Então veio essa pandemia. Complicou mais ainda para o trabalho do senhor? No começo, acho que o que complicou tudo, Paulo, na minha modesta opinião... Você teve que se afastar, ou não? Não, assim, não afastar. A gente tá ali para atender, né? E o que complicou tudo, principalmente no começo, foi o pânico, né? O pânico geral. O pânico complicou mais? Acredito que sim, até hoje, né? Tá. Hoje... Não, se falar, Deus me livre. Quando eu vejo uma pessoa sozinha dentro do carro usando máscara, quando eu vejo uma pessoa correndo 6 horas da manhã numa praça sozinha usando máscara, isso é pânico, né? Isso não é algo racional, né? Não tem algo concreto que esteja protegendo aquela pessoa naquele momento, né? Então, dando um exemplo simples, né? Exemplo simples disso. Eu acho que no começo o pânico, e até hoje, eu acho que é a pior parte da pandemia, infelizmente. Claro, a gente tem uma tragédia, né, de mortos, e são aí mais de 170 mil mortos só no Brasil, né? Exato. Então isso é triste demais. A gente que trabalha na saúde... 102 em Birigui?
Em Zimbirigui, 102 pessoas, né? Então tem familiares, tem amigos sofrendo ainda com isso, né? Mas eu acho assim que a pior parte da pandemia, eu sinto muito isso, assim, foi esse pânico gerado, algo parece que orquestrado, a gente não sabe, né, se há algo maior envolvido nisso. Mas assim, as condutas em geral foram muito mal decididas, né? Lógico que no começo acho que ninguém sabia como lidar com isso, né? Mas no começo, como o senhor perguntou da clínica, do nosso serviço, a gente chegou até a interromper atividades porque os pacientes não iam realizar exame de medo. Então a gente chegou a interromper, se eu não me engano foi por 10 dias ou uma semana, acho que foi por 10 dias, que a gente fechou mesmo a clínica e esperou. E depois a coisa foi voltando ao normal. Foi desesperador, né? Desesperador para empresários em geral. E depois a coisa foi evoluindo, acho que hoje o tratamento mesmo, né, quando é feito, tratamento precoce, acaba trazendo uma segurança para os médicos que estão na linha de frente, aí nos profissionais da saúde. Então a gente vê que continua, a gente continua tendo casos, mas se a gente observar a parte de internações, né, de complicações e principalmente de óbitos, houve uma redução, graças a Deus, né? A gente está numa curva descendente, então isso é o mais importante, né? Mas foi realmente, principalmente no começo, a gente pegar março ali, abril, né? Foi realmente desesperador, né? Porque a gente não sabia como lidar com isso, né? Vamos sair dessa, doutor? Vamos, com certeza. E o Brasil, eu acho que apesar de todos os nossos problemas, né? Eu trabalho no SUS até hoje e a gente uma vê... tremenda clínica, fabulosa, tudinho ali, no lugar mais privilegiado de viver. Ainda tem que trabalhar no SUS? Atendo no SUS. Gosto muito. Eu atendo Quantos aqui no... filhos o senhor tem? Eu tenho 2. 2? 2, casal. E sobra tempo ainda para trabalhar no SUS? Sobra. Sobra não, a gente arruma, né? Então não reclama não, né? Porque a coisa está feia mesmo. Mas eu, desde que eu cheguei em Birigui, eu trabalho no consórcio intermunicipal de saúde, né? O senhor deve conhecer. Graças a Deus voltou para nós, né? Sim, e hoje eu trabalhei hoje cedo lá. É um lugar fantástico para a gente trabalhar, muito bom, uma equipe muito boa, atende a região toda. É um público diferenciado daquele que você atende na clínica e esse que você atende sim. no consórcio? Na clínica a gente atende bem a todos mesmo, mas assim, no consórcio especial, por ser o único exclusivamente SUS, né? Então atendimento público, realmente a gente atende ali, o senhor ter uma ideia, hoje eu fiz ultrassom com uma pessoa que tinha um pedido de exame de 2015. 2015. E a gente, assim, a pessoa fica indignada, a gente fica também, né? Então é complicado. O SUS, na verdade, eu sempre considero o SUS como parcialmente uma mentira, porque é muito difícil você atender a todo mundo, entre aspas, de graça, né? Não é de graça que a gente paga os nossos impostos, né? Mas é muito oneroso e o Brasil é um país continental, então a parte burocrática de organização é muito difícil, né? Você atender a todos assim com uma qualidade que o povo mereceria, né? A gente tenta fazer isso aqui no ultrassom, a gente faz ultrassom, eu atendo ressonância, tomografia na clínica também, a gente ajuda, a gente faz um valor praticamente de custo, para o senhor ter ideia, para atender o SUS. A gente tenta fazer nossa parte, né? Mas é difícil. A área da saúde é complicada para fazer esse tipo de atendimento. É complicado. Porque todo mundo fica doente toda hora, né? Eu costumo dizer que muita gente, né? Muita gente. Que é uma das maiores conquistas que o Cristiano fez, melhor que recapeamento, melhor que isso, melhor que aquilo, trazer o consórcio municipal de saúde para cá e essas unidades básicas de saúde. Isso aí expandiu bastante. É um alicerce muito grande, entendeu? E o maior pronto-socorro que nós temos aqui na região é nosso aqui. Sim. Então complica bastante na área da saúde, tem que estar sempre atento e nesse aspecto eu posso até endossar que ele fez muita coisa na área da saúde. Com certeza. Inclusive aqui na Santa Casa nós temos o laboratório de oftalmologia. O Dr. Benhur é o diretor, é um trabalho maravilhoso. Sim, com certeza. Antigamente tinha todo mundo que ir para Boritama, hoje a gente resolve aqui já. Mas doutor, nesse tempo todinho de clínica o senhor tem participado de várias campanhas em Birigui. Sim, a gente... O Outubro Rosa, por exemplo. Outubro Rosa... Você tem Outubro Rosa aí? Vamos ver.
Só o rosa não traz esperança. Só falar não muda nada. Só o laço não dá o diagnóstico. A DCS está realizando parcerias com as empresas de Birigui a fim de oferecer subsídios para que suas funcionárias possam realizar o exame de mamografia. Empresários da cidade, entrem em contato com a gente e saibam como demonstrar o quanto cada colaboradora é importante para vocês. DCS, Diagnósticos por Imagem. Essa campanha, doutora, atingiu os objetivos ou não foi tanto quanto o senhor esperava? Olha, em parte sim, realmente foi até eu conversei com o Endrigo, né? O Endrigo que ajudou a gente nessa campanha, parte publicitária. Almada. Como eu até conversei com ele, a ideia era realmente fazer um serviço comunitário mesmo, algo para tentar atender aquelas mulheres que provavelmente não fariam um exame por essa demanda do SUS que a gente comentou, né? Infelizmente tem atendimentos, tem muito atendimento de mamografia no SUS para as mulheres, mas não é suficiente para atender a todas. Então, infelizmente, e até por desinformação da própria população também, muitas mulheres infelizmente não fazem exame de rotina. Então a nossa ideia era essa. Em parte a gente alcançou o objetivo, sim, a gente conseguiu divulgar, atender dessa forma, né? Mas como eu próprio comentei com o Endrigo, né? Como foi uma primeira campanha que a gente pegou mais esse mote de fazer um valor de custo, um exame realmente no intuito de atender esse pessoal, eu acho que ainda, como foi uma primeira experiência, a gente tem que aprender muito ainda. Então, no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar repetindo e aprimorando isso. Ter um contato mais direto com os empresários, né? A pandemia atrapalhou tudo? A pandemia também atrapalhou nesse sentido, acredito que sim. Mas eu acredito que no ano que vem tenha mais aceitação, maior participação. Vai ser uma campanha já repetida, então a gente quer tornar isso uma marca em Birigui mesmo. Tentar lembrar outubro, olha, você que às vezes não tem condição, não tem um plano de saúde, não conseguiu fazer seu exame pelo postinho. Parece que esse é o terceiro ano que se fala do Outubro Rosa, né? Não, Outubro Rosa, ele mais já... Mais divulgação, mais informação, né? Sim, a gente, desde o começo, sempre fez sim. Alertou que Alertou, esse mês sim. É o mês de fazer... E isso já é bem difundido no mundo todo, praticamente, né? Começou isso nos Estados Unidos e espalhou para o mundo inteiro. Mas, assim, campanha como essa foi a primeira vez que a gente fez, assim, mais dedicada mesmo, né? Então, assim, em partes a gente acho que alcançou o objetivo, sim. A gente atendeu muita gente, fez muito diagnóstico, que a gente não quer, né? A gente quer fazer o exame normal, a gente quer avaliar uma mamografia normal. Mas nesse período, coincidentemente ou não, o índice de casos dessas mulheres que participaram com alterações na mama, que aí vai ser feito um estudo mais detalhado para saber se isso é algo mais grave ou não, mas o índice de diagnóstico que a gente teve foi muito alto. Então, por isso a gente já ficou muito satisfeito, né? São mulheres que provavelmente, um caso ou outro que infelizmente desenvolva ali um câncer de mama, a gente ter feito isso, a gente pode ter salvado pelo menos uma vida que seja, já foi acalentador pra gente, porque provavelmente essa mulher só faria esse exame ano que vem, ou nem faria, né? E procuraria um auxílio médico apenas num momento já de uma percepção de uma doença mais avançada, né? Certo. Então, uma senhora que fez cirurgia da mama, aí, por exemplo, no caso do silicone, aí, ela tem que fazer o exame mais do que as outras? Não, da mesma forma. Permanece a gente chama de exame de... Não corre mais risco? Não. Antigamente, com equipamentos um pouco mais, vamos dizer, menos detalhistas do que a gente tem hoje é tudo digital, a imagem digital, são imagens mais aprimoradas. Antigamente sim, a mulher que tinha silicone ou implante mamário, você perdia um pouco de sensibilidade, né, na detecção de alguma alteração. Hoje não. Hoje o exame é feito de uma forma que mesmo a mulher que tem o implante, ela faz a rotina dela de exames normais, né, normal,
E o diagnóstico também tem a mesma precisão da mulher que não tem. Independente dessa iniciativa maravilhosa, existem outros projetos que também a DCS pode fazer? Sim, a gente... Sim, com certeza. Eu tenho um projeto pessoal, foi até um... Natal dos Homens Pobres, por exemplo. Sim. A gente tem esse interesse, a gente tenta ajudar assim sempre. A gente tem um projeto ainda, não vou entrar em detalhes para não adiantar algo, mas eu tenho um projeto que infelizmente não saiu do papel ainda, mas buscando a parceria com prefeitura, com empresas, né, com parte privada também, de fazer um atendimento e um dia da saúde de Birigui. A gente tem essa ideia ainda, por falta de tempo até, talvez não tenha evoluído da forma que eu gostaria, mas é um projeto que com certeza a gente vai fazer ainda. Como seria então, doutor? Vamos antecipar um dia de saúde em Birigui. Juntar todo mundo. O que eu penso? Um mutirão. Um mutirão, inicialmente atender gratuitamente. Então o que complica é essa triagem, né? Porque é muita gente que precisa, então a gente tem que fazer uma triagem. A gente não consegue atender todo mundo, obviamente, então a ideia inicial é essa, é fazer um atendimento gratuito para pessoas carentes em todos os métodos de imagem. Então você pega desde um raio-x, que a gente comentou que é um exame simples, mais acessível, até uma ressonância magnética, que é um exame mais complexo e mais oneroso, e a gente fazer esse atendimento. Então eu já fiz isso algumas vezes, assim, sem divulgação, custo zero, assumi todos os custos. Então a gente já faz isso às vezes, né? A gente vira e mexe, atende alguém que precisa dessa forma, mas a gente gostaria de divulgar isso, então fazer um atendimento e estimular. O intuito aí não é divulgação própria, pessoal, certo. É estimular o empresariado de Birigui, que é tão atuante, a participar dessa forma também. Ou acordar, né? Sim. A gente, graças a Deus, tem uma cidade que tem muita pobreza, mas tem ainda qualidade de vida, né? Um índice de qualidade de vida bom, mas tem muita gente necessitada, né? Muita gente. A gente sabe de cada caso. Você pegar caso individual, você realmente sensibiliza muito. Então a ideia é essa. O dia eu com certeza avisaria antecipadamente o senhor. E você chegou já a mostrar essa ideia, conversar? Conversamos com alguns vereadores na época, todos apoiaram, assim, com algumas empresas, inclusive. Mas não chegou no cacique, no prefeito? Não, eu acredito que não. Foi só o Meirão até, mas eu não lembro agora se eu cheguei a conversar ou passar isso diretamente a ele. A gente esperou até o momento da coisa estar mais concreta para isso, né? Com certeza teria o apoio, com certeza. Certo. E do Mafez, agora o próximo prefeito, com certeza. É um ato digno, né? Assim, de apoio mesmo de todo mundo. Num dia só, teria só um local só então? Isso. Ou vários pontos? Aí a ideia é aberta, né? É aberta a complementos. Mas a gente pensou inicialmente na própria clínica mesmo, no nosso espaço, oferecer, por exemplo, parceria com universidades ou faculdades, fazer um atendimento com alunos da saúde, fazer aferição de pressão, glicemia, né? Então a pessoa já participaria de todo esse contexto. Teve, por exemplo, cabeleireiro que se dispôs a cortar cabelo. Com o legislativo, a gente pleiteou a ideia de colocar um atendimento como se fosse um mini poupa-tempo ali, um atendimento para regularizar algum documento, alguma instrução sobre IPTU, qualquer coisa assim, né? Você, dando alguns exemplos, né? Então a pessoa que teria dificuldade, às vezes não saberia onde ir, onde buscar, ou a pessoa tem realmente dificuldades, a gente estaria ali nesse dia, ou até em mais dias no ano, quem sabe, né? Fazendo esse atendimento, tentando ajudar. Seriam poucas pessoas, mas você fazendo isso com regularidade, né? Você acaba atingindo bastante gente. Então é uma ideia assim que a gente tem. Espero colocá-la em prática esse ano agora, 2021. Dá para tirar da gaveta? Dá, com certeza dá. Temos até inclusive lá, deve ser inaugurado ainda esse ano, o centro de convenções lá, para abrigar quase 5.000 pessoas. Sim, muito grande, né? Até um espaço, quem sabe. E independente dessa ideia, tem mais outras também que podem ser colocadas à disposição da população. É isso? Sim, tem. Temos sim.
A sua clínica faz convênios, doutor? Sim. Com as empresas? Atendemos os convênios de saúde, né? Nós atendemos todos os convênios praticamente. E temos essa parceria com o SUS também, né? A gente atende o SUS nos exames que o SUS não tem esse equipamento, não é praticamente inviável, né? Para o SUS, por exemplo, no consórcio ambulatório, a própria Santa Casa às vezes, né? Não tem condições de ter o equipamento, então a gente presta esse serviço também. Mas atendemos a todos os convênios, então as funerárias também, né? Bom Pastor, que o senhor sempre está falando, a gente atende muita gente do Bom Pastor. E o mais importante que eu comentei com o senhor, a gente atende a todos igualmente, né? Então a gente tem essa metodologia de atender a todos no mesmo prazo, que é muito importante, né? Então se o senhor vai lá fazer um exame por um convênio, pelo SUS ou particular, o senhor é atendido da mesma forma, no mesmo prazo e com o mesmo prazo para o resultado do exame. Então eu sempre tentei trabalhar dessa forma, né? Sem distinguir um de outro, né? Perfeito. Esses 10, 12 anos de Birigui já se torna o senhor cidadão biriguiense, já recebeu essa homenagem, mas recebeu outras homenagens, mas eu acho que o maior carinho de todas as homenagens é a satisfação do povo em conversar com o senhor, né? E o senhor conversar com esse povo do Birigui. Com certeza. Eu gosto muito, eu sempre tive, eu acho, vocação para morar em cidade de porte pequeno ou médio, né? Birigui já é uma cidade, está se tornando uma cidade de porte médio, né? Mas esse contato que a gente tem, no SUS mesmo, que eu comentei com o senhor, eu me sinto realizado mesmo. E as amizades que a gente vai fazendo, né? Os locais que a gente frequenta, então eu sou apaixonado nisso mesmo. Eu tive oportunidade, por exemplo, de morar em São Paulo, às vezes de fazer faculdade ou de me especializar, nunca quis, porque eu tinha medo, né? Os filhos do senhor moram lá, né? Você comentou, mas eu tinha esse receio. Falei, se eu for para São Paulo... É coisa de louco. Eu adoro São Paulo, para passear, adoro. 3 dias e voltar. Mas eu tinha um receio mesmo, caipirão, né? De ir para São Paulo e não voltar mais. Porque quem vai para lá não volta, né? A pessoa entra num outro ritmo, né? E às vezes a pessoa não consegue mais morar no interior, né? Então, ao invés de montar a clínica em Araçatuba, o senhor montou a clínica em Birigui? Montamos aqui. E com esse intuito mesmo, de tentar oferecer um serviço de qualidade. E graças a Deus, com muita luta, estamos conseguindo, né? Ainda tem muito trabalho pela frente, né? Mas tinha já minha irmã, como eu falei, a Fabiola, o Ortiz, que é o marido dela, o Dr. Ortiz, já estava aqui instalado também. E ele sempre comentava também, com outros médicos também que eu já tinha amizade, da necessidade de ter um serviço, né, de imagem ou de outro que suprisse, né, essa carência que eles tinham aqui. Então a gente veio com esse intuito. Eu já gostava daqui, então pra gente foi fácil tudo isso, assim. E depois de uma hora para outra cresceu uma paixão eloquente pelo Bandeirantes Esporte Clube. Eu reconheço que é recente, viu? Então, eu acompanhava porque até, acho que os últimos anos, o Bandeirante estava um pouco mal aí das pernas, né? Tava sempre ocupado. A gente faltando uma clínica para cuidar. E a gente tá sendo pé quente, graças a Deus, né? Mas, primeiro eu me identifico muito pelas cores, né? Por ser São Paulino. Ganharam de 3 ontem. Ontem, líder, uma rodada, um jogo a menos, né? Vamos comemorar, não que São Paulo não pode comemorar. Mas eu sempre acompanhei e é interessante que meu pai, como eu disse, me trazia aqui. E minha memória não é boa igual do senhor do meu pai, né? Para lembrar esses jogos antigos aí. Mas o jogo que eu tenho na memória... Não faz nada, né? Mas o jogo que eu tenho muito na memória foi Bandeirante São Paulo. Gol do Neto e... Que jogava o rádio nele, né? Jogaram o rádio. Parece simpatia, jogou o rádio nele. E é um jogo marcante, foi o jogo mesmo que eu acho que sacramentei São Paulino nesse jogo. E a gente vinha ver jogos Bandeirante, outros jogos, Bandeirante Botafogo, aquele 5-5. Que jogo, Deus do céu. Eu lembro vagamente, né? Sincero, não vou ser leviano de falar que eu lembro tudo. Mas a gente lembra de estar no estádio, então eu já tinha esse contato, né? E particularmente meu pai também tem esse sentimento, a gente nunca... Eu pessoalmente nunca senti essa rivalidade, né? De Araçatuba, Birigui ou a Aia contra o Bandeirante. A gente não tinha esse sentimento, né? Então pra mim foi bem tranquilo.
E esse ano realmente foi como a gente se envolveu um pouco mais, a gente está lá ajudando o pessoal. E eles nos ajudando também, né? A gente tá até estampado na camisa do Bandeirante, que é uma honra, né? E a gente participando mais, então isso vai... A paixão no futebol conduz a gente e realmente foi uma paixão que eu não esperava, assim, peguei um amor ao Bandeirante mesmo que... Meus amigos de Araçatuba me chamam de Sérgio Moro agora, eu sou traidor. Então, o pessoal de Araçatuba bravo comigo lá. Mas continua o carinho pela área também, óbvio. Mas o Bandeirante, confesso que pela dedicação, pela torcida, é algo diferente mesmo. O Bandeirante eu vejo que é algo que merece galgar aí lugares maiores no futebol paulista, né? Então o senhor está vivendo uma emoção agora, e já viveu a emoção de outrora também com torcida. Imagine esse time com torcida hoje. Nossa Senhora, o que é isso? Seria totalmente... Bom, totalmente diferente não, que a campanha tá ótima, né? Mas conhecendo a torcida bandeirantina, tenha dúvidas que seria muito melhor pro time, né? E eu conversando com os jogadores, a gente faz atendimento dos jogadores, conversando, eles sentem muita falta disso, né? Tá, eles estão com uma vontade eloquente de vitória. Nossa, e com certeza, um time muito unido, uma molecada de cabeça muito boa. Todos que eu tive contato até agora, o pessoal realmente selecionado a dedo mesmo. É um elenco muito bem formado, né? Você vê que o pessoal ali sabe o que está fazendo. E a gente está junto nessa. Se Deus quiser, domingo agora, uma pedreira, né? Exato. E o Bandeirante está com bastantes desfalques aí. Mas como foi a superação contra o Oswaldo Cruz, né? Se Deus quiser, domingo volta com bom resultado. E tem um presidente, como diz o baiano, arretado, né? O Bizi não é fraco não. É um cara que a gente... Nasceu para isso? Com certeza, né? Conheci ele ano passado, né? Conheço há pouco tempo. Mas o pouco que eu já conheci, conversei, sabe muito do que está fazendo, né? Um cara dedicado, apaixonado pelo time, né? Exato. Isso é muito importante. Eu até... Uma conversa a gente teve, eu até comentei que eu achava que... talvez uma solução para os clubes de futebol seria virar empresa, né? E aí ele falou, não, discordo, porque tem que ter paixão. E eu realmente concordei com ele. A discussão é importante por isso, a gente ouvindo o outro a gente aprende, né? E ele falou, eu não concordo porque a empresa não tem paixão. E o clube tem que ter paixão, principalmente o clube do interior, né? O pessoal ali é apaixonado, o Jansen, o Rafa, né? Os filhos do Jansen, né? Que já foi, acho que, presidente também. Ou diretor, né? Foi presidente também. O Jansen foi supervisor. Supervisor, né? Não chegou a ser presidente. E o pessoal envolvido, o Lalo mesmo, é muita gente, o D da FIMAP, você vê que são pessoas apaixonadas por aquilo, né? E eu aprendi isso, né? A paixão. Um tal de Fernando. André. André. O André, né? O André Batista, o Dr. André, né? Fez essa ponte, ele que me ligou, o Gustavo também da Lâmina. Gustavo eu não conheço pessoalmente, mas o André, ele que me ligou, falou, tem esse pessoal, falei de você, eles estão precisando desse apoio de exames e tal. Eu falei, não, vamos conversar. E desde a primeira conversa já, com o Rogério, com o Bizi, o Jansen também foi na clínica. Foi goleiro do seu time. Foi goleiro. Do Uai, São Paulo. Já conversei muito com ele. Ele, se eu não me engano, o Rogério ficou... Se eu não me engano... reserva do Rogério. Ficou quase 10 anos em São Paulo, se eu não me engano. Então ele conhece muito os bastidores, né? Foi treinado pelo Tele. Falei, pelo amor de Deus, isso é uma honra que poucos têm aí. Então, o pessoal muito bacana, né? Eu me identifiquei muito com o pessoal ali. E a gente tá torcendo, né? Torcendo muito para que dê certo. Política o senhor nunca gostou ou gosta? Gosto muito. O teu pai em Araçatuba era pé de macaco ou não? O que seria pé de macaco? Desculpa a minha ignorância. Pelo João Batista Botelho, João Cuiabano. Não sei te dizer. Acho que não, viu? Acho que não. Sim, ou Silvio Venturosa. Era dois grupos, o grupo do Caolho e o grupo dos pé de macaco. Não sei te dizer, vou perguntar pra ele. Mas meu pai nunca foi assim de política, assim? De defender, assim, muito... vamos dizer, tomar partido. Meu pai sempre foi, eu me enquadro nisso. Eu acho que você perguntou o que eu puxei do meu pai, também acho pouco disso. Eu me politizei muito dos anos pra cá, né?
eu acho que eu era um pouco mais avesso, então eu acho muito importante a pessoa... Tinha uma máxima, né? Eu acho que não existe mais, que política, religião e futebol não se discute, né? Exato. Mas eu sou totalmente contrário a essa... Eu acho que se discute tudo, né? Futebol se discute. O senhor vai falar que o Corinthians é melhor, vai falar que o São Paulo é melhor. Não, o Corinthians é melhor. Não, São Paulo, que isso. Então, não termina. A discussão é gostoso é isso, né? Discutir, lógico, com educação, né? Com respeito. Política, da mesma forma. Religião, talvez também. Então, mas meu pai, eu acho que puxei isso dele também. Eu não tenho pretensões políticas, mas eu acho que a gente tem que participar de uma forma a ajudar, né? O que a gente tem conhecimento, o que a gente pode contribuir, não deixa de ser uma política, né? Se você está fazendo algo para a comunidade, né? Eu acho que já é uma política, né? Você está cuidando de pessoas e fazendo algo, mesmo que não seja nos holofotes ou com cargos, né? Eleitos ou comissionados ou algo assim. Então, mas eu gosto muito de política, acompanho muito, gosto muito. Então tá bom. Doutor, eu te agradeço de coração a sua presença, o seu tempo, o senhor tinha tanta coisas para fazer, mas abriu esse espaço na sua agenda. A casa aqui é sua, é casa de caboclo aqui, viu? Ó, nem porteira tem, pode subir e chegar, será um prazer. Eu agradeço. Grande. Coloca a sua exposição, se faltou alguma coisa, se quiser acrescentar, tá tudo, a casa é sua. Tranquilo. Você já é sócio aqui da rádio. Muito obrigado. E espero não vê-los na clínica, mas se o senhor precisar, Opa! a gente está à disposição também, se o senhor precisar. Espero que o senhor não precise, né? Não necessite, mas a gente também está à disposição. A casa é sua também. E muito obrigado, viu, novamente, pela oportunidade e pela honra de estar aqui. Eu que agradeço. O doutor Fernando conversou com a gente aqui nesse programa. Você está no YouTube aí, pode acompanhar a qualquer momento e compartilhe o nosso programa. Muito obrigado, doutor Fernando. Agradecemos carinhosamente a você. E vamos em frente. Mais os nossos comerciais e depois mais assunto no programa de hoje. Débora? IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, na Avenida João Cernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas e Exames Laboratoriais. A direção é do Dr. Gustavo.
merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. E vamos em frente, mais um programa Paulo Brito no ar, IOB, Instituto de Olhos Birigui, um abraço para você. O Bandeirantes Esporte Clube tem esse compromisso bastante importante aí, neste domingo, lá em Presidente Prudente, 3 horas da tarde, a vitória interessa para nós. O Carmo mandou uma mensagem muito bacana, né? O nosso querido, estimado Dr. Fernando. Fernando, tá ouvindo o programa ainda? Olha só que o Carmo mandou de recado para você, tá aí, Débora? Parabéns ao Dr. Fernando, quem ganhou foi Birigui, com a opção dele de empreender e morar aqui. Grande abraço. Ô, Carmo, tá aí então, Dr. Fernando recebendo essa mensagem e esse carinho do meu amigo Carmo Gonçalves de Oliveira, da Afrante, que vai estar domingo lá em Presidente Prudente, vibrando, acompanhando aí mais uma apresentação do Bandeirantes Esporte Clube. Em nome de Lalo Calçados e Esporte Detalhe, que faz a diferença. Lalo Homem, Lalo Kid e Alto Posto Lalo, o Chapeuzinho traz aí as notícias do Bola na Rede. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa sexta-feira aqui no Bola na Rede, na rádio do Paulo Brito. Começando pelo Campeonato Brasileirão da Série A, 24ª rodada, os jogos que vão acontecer sábado e domingo. Na quarta-feira, o Fortaleza empatou com o Corinthians 0-0. Agora a rodada segue, amanhã, sábado e domingo. Amanhã tem Botafogo e Flamengo, Atlético Mineiro Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Coritiba e Bragantino. No domingo tem Santos e Palmeiras, Grêmio e Vasco, São Paulo e Esportes. E na segunda-feira, encerrando a 24ª rodada, o Atlético Goianiense pega a equipe do Goiás. O São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite venceu na cidade de Goiânia a equipe do Goiás por 3-0. O tricolor agora lidera o Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, 26ª rodada. Ontem, Operário 1, Avaí 1. Hoje acontece 3 jogos, Oeste Guarani, Vitória e Confiança. Oeste Guarani joga às 4 da tarde, Vitória e Confiança joga às 19h15. A Ponte Preta pega a equipe do Paraná às 21h30. Amanhã, sábado, tem Juventude e Chapecoense, CSA de Alagoas pega o América Mineiro, o Sampaio Correia pega o CRB de Alagoas, o Cruzeiro pega o Brasil de Pelotas, o Cuiabá pega o Botafogo de Ribeirão Preto e o Figueirense pega a equipe do Náutico. Copa Paulista 2020, a Federação Paulista de Futebol divulgou ontem os jogos que vão acontecer nesse final de semana, jogos de ida. Na cidade de Ribeirão Preto tem Comercial e 15 de Piracicaba, joga amanhã, sábado às 5 horas da tarde. No domingo, 10 horas da manhã, tem Português Santista e São Bernardo. Domingo às 15 horas tem Água Santa e Portuguesa. E domingo, Ferroviária e Marília, pela Copa Paulista. E para encerrar aqui, Paulo Brito, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2020, semifinal, jogos de ida. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem datas e horários. Amanhã, sábado, às 15 horas, na cidade de Guaratinguetá, tem Mantiqueira e São José. E domingo, às 15 horas, na cidade de Presidente Prudente, o Grêmio Prudente pega o Bandeirante às 15 horas no estádio do Presidente Prudente, o Prudentão. É isso aí, Paulo Brito. São essas novidades que nós temos para o Paulo Brito, né? A Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Um abraço, Paulo, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Fui! Daí o Bandeirante joga essa importante partida nesse domingo aí, 3 horas da tarde, onde joga por 2 resultados positivos. O empate lá, o empate aqui, dá tranquilidade, dá continuidade do Leão na disputa aí, e na outra fase sobem 2. Já conseguindo um resultado bastante positivo em Prudente,
já alicerça aí a próxima partida para quarta-feira aqui no estádio Pedro Marim Berbel, onde teremos a definição praticamente aí de uma posição bem melhor. Apesar de todos esses pesares, apesar de todas essas pandemias que acabou ocorrendo com o elenco, ele não se abalou, venceu de forma brilhante Oswaldo Cruz pelo placar de 2-1, caminha agora dentro dessa facilidade com que talvez até para domingo que vem, ainda temos amanhã e temos ainda o domingo pela parte do dia, o treinador André Alves tem a condição de poder até mesmo utilizar alguns jogadores que não foram aproveitados nessa partida realizada aqui em Birigui. Acreditamos até nesse potencial, o doutor Gustavo está cuidando muito bem, o doutor André faz um trabalho perfeito, o Fernando um trabalho maravilhoso, a comissão técnica sempre atento, o presidente atento a todos e lógico, e é claro, é evidente que o que mais interessa para nós é a vitória diante de uma equipe que joga em casa, tem a obrigação de vencer, está bem das pernas, tem boas condições também, chegou aonde chegou foi por os méritos próprios também, e é uma equipe que não vai querer vender de maneira alguma a derrota de graça dentro do estádio lá do Prudentão. É um campo que oferece as mesmas limitações do estádio Pedro Marim Berbel, é um gramado muito bonito, pelo menos isso a gente já conhecia há alguns tempos e vai oferecer essa condição de facilidade. O Bandeirantes acostumado com o estádio Pedrão se adapte melhor do que ocorreu na cidade de Oswaldo Cruz, que aconteceu na cidade de Rio Preto, o que mesmo também aconteceu na cidade de Tarambi e quem sabe lá em Andradina, quando o estádio não oferecia as mesmas condições que oferece o Pedrão e oferece o Prudentão também. Agora, time por time, nós temos essa esperança, que nós temos pela campanha feita, pelo produzido até agora, de oferecer maiores condições de ampliar essa campanha aí, trazendo um resultado positivo lá da cidade de Presidente Prudente. Isso vai depender, é claro, da atmosfera saúde. Se o time estiver bem de saúde, praticamente bem de bola ele está, e a gente pode até festejar já com antecipação a possibilidade já de imediato, talvez até mesmo na partida de quarta-feira, a gente já arrumar a mala para o ano que vem disputar a Série A3 do campeonato. Eu acredito nesse time, tem uma equipe muito bem composta, uma comissão técnica fabulosa, tem os colaboradores aí espontaneamente, como é o caso do Dr. Youssef, o caso do Dudê, até ontem eu fiz um comentário, esqueci do Dudê. Dei um abraço para você, bastante sucesso, hein? O trabalho desenvolvido pelo Carmo Gonçalves de Oliveira, que está ajudando barbaridade, está prestando relevante serviço aí. Tem o caso também da própria diretoria e o desempenho maravilhoso que faz aí o empresário José Carlos Taldivo Lalo em todas as partidas, sempre presente, sempre dando apoio, sempre colaborando e sempre ajudando, incentivando na premiação e fazendo esse time a alegria do povo. Era isso que a gente tinha para o esporte aqui. Débora, algumas informações para a gente aqui, em nome do Empório Biju, muito mais para você que está aberto hoje, melhor para você, Empório Biju. As notícias chegando no jornal Paulo Brito. O governo vai enviar SMS para 2,6 milhões de pessoas, cobrando devolução do auxílio irregular. O governo federal deve enviar ainda este mês mensagens de celular a 2.600 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial sem ter direito ao benefício. O objetivo é pedir que esses beneficiários cumpram os trâmites para devolver o dinheiro aos cofres públicos. O Ministério da Cidadania, gestor do auxílio, estima que o governo poderia reaver 1,57 bilhão de cada um desses beneficiários acionados, devolvesse ao menos uma parcela de R$600. Os valores constam em um ofício obtido. Ao todo, o Ministério prevê o envio de 4,8 milhões de mensagens de celular, considerando a possibilidade de precisarmos enviar uma mensagem de reforço para que o público não proceda com a devolução após o recebimento da primeira SMS. Em novembro, o governo divulgou que a lista de beneficiários irregulares incluía as pessoas com rendimentos acima do limite, com cargos eletivos, militares, servidores públicos ou mesmo CPFs com algumas irregularidades. Quem recebe o benefício indevidamente, sem se enquadrar nos critérios do governo, pode responder criminalmente pela infração. A medida está prevista no artigo 2 da Lei nº 13.982, segundo o Ministério da Cidadania.
A culpa não foi do cidadão, talvez até a má fé dele, mas agora vai ser muito difícil o governo recuperar esse dinheiro. Tomara que recupere, porque tem muita gente precisando. O comércio em Birigui sofre alterações, lógico, e é claro, por causa aí das festividades do aniversário da cidade em dezembro. Temos aí a Rádio Bandeirantes de São Paulo também aí trazendo outra informação bastante importante. Em nome de A Frente, 24 anos em Birigui, a Luxi Tecidos e Confecções, em nome de Engeone Engenharia e Birigui Piscinas, Bandeirantes Primeira Hora. A Anvisa espera começar a receber em breve os documentos necessários para a aprovação emergencial de vacinas contra o coronavírus. A agência publicou as regras para essa liberação, entre elas que a análise será restrita a medicamentos com voluntários no Brasil. A vacina precisa estar na fase 3 de testes, a realizada em humanos. O uso será restrito ao sistema público de saúde, ou seja, sem comercialização. O uso emergencial prevê a vacinação apenas de um público previamente definido de acordo com a eficiência. Foi o que explicou em entrevista a José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Por exemplo, um imunizante que apresenta melhores resultados para idosos será aprovado especificamente para esse grupo. O uso emergencial, ele é um uso bastante restrito, ele não é para uma vacinação em massa, ele não é para qualquer faixa etária, ele não é para qualquer grupo de profissionais, ele possui uma característica muito fechada. Geralmente profissionais de saúde, cuidadores de idosos, enfim, populações bastante restritas. A aprovação para o uso emergencial não libera a vacina para o registro definitivo e uso em massa, que depende de mais dados e da conclusão de todas as etapas de testes. O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, explica que para isso é preciso fazer um acompanhamento maior. Tem, por exemplo, informações sobre o prazo de validade da vacina, informações sobre o acompanhamento mínimo de segurança das vacinas. Isso porque a gente sabe que elas têm que monitorar e acompanhar o desempenho para que a gente saiba se esse risco-benefício, que é o que fundamenta a nossa análise, vai se manter ao longo do prazo. A gente espera que o tempo entre a autorização de uso emergencial e o registro não seja muito longo. Atualmente, 4 vacinas atendem a esses critérios para uso emergencial. São elas da AstraZeneca Oxford, com média de 70% de eficácia, Coronavac, parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, e Janssen, da Johnson & Johnson, ainda sem eficácia divulgada. Além também da vacina da americana Pfizer-BioNTech, com eficiência de 95%, recém-aprovada para uso emergencial no Reino Unido. Ontem, assim como a Câmara, o Senado aprovou em tempo recorde a medida provisória que destina quase 2 bilhões de reais para a vacina contra a Covid. O material está em desenvolvimento pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a MP perderia a validade nesta quinta-feira. O fato é que o recurso precisou ser garantido por MP. Isso porque é necessário crédito extraordinário para o Ministério da Saúde, uma vez que as medidas relacionadas à vacina serão realizadas pela Fiocruz. Por meio da transferência de tecnologia, a Fundação Oswaldo Cruz ficará responsável pela formulação e controle de qualidade do imunizante. Bandeirantes, 7h05. E contrariando a previsão do Ministério da Saúde, o governador de São Paulo promete iniciar a vacinação com a Coronavac no início do ano que vem. Informações com a repórter Mayra de Giaimo. O governo de São Paulo promete iniciar a vacinação contra a Covid-19 em janeiro. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o governador João Dória criticou o Ministério da Saúde e questionou a previsão da pasta de imunização apenas em março. Não serei irresponsável, como está sendo o governo federal, ao colocar para março uma vacinação que deveria começar em janeiro. Um ato de absoluta irresponsabilidade do governo federal. Você sabe quantos brasileiros podem morrer por um atraso de 90 dias de uma vacina que poderia ser aplicada já em janeiro em todo o Brasil? Quase 60 mil vidas.
O governo paulista deve apresentar na próxima segunda-feira um plano estadual de imunização. O documento vai incluir cronograma, indicação de grupos prioritários e logística. Essa será uma alternativa caso o governo federal não inclua a Coronavac no plano nacional, ressalta João Dória. Vamos apresentar na segunda-feira o programa estadual de imunização. Se o governo federal incluir São Paulo, como é o seu dever e a sua obrigação, e incluir a compra da vacina, como é o seu dever e a sua obrigação, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização. Mas se não o fizer, São Paulo começa a vacinar a partir de janeiro a totalidade da população de São Paulo com os recursos do governo do estado de São Paulo. A Coronavac ainda não foi incluída no plano do Ministério da Saúde. A vacina do Instituto Butantan está na terceira fase de testes e deve ter a eficácia divulgada até o dia 15 de dezembro. Nesta quinta-feira, chegaram ao Brasil 600 litros de insumos que darão origem a 1 milhão de doses da vacina a partir da semana que vem. O invase dessa primeira remessa no Instituto Butantan deverá ser concluído em menos de 7 dias e vai envolver 40 profissionais. A expectativa é de que todas as 46 milhões de doses encomendadas da China estejam no Brasil até a primeira quinzena de janeiro. Aí, senhoras e senhores, a participação da Rádio Bandeirantes no trabalho do NECO, em especial para o programa Paulo Brito no ar. Morena Móveis, muito mais para você. Tropicália Pães e Doce em Buritama, muito mais delícia em todos os doces, bolos, salgados e também aí tudo aquilo que faz a Tropicália Pães e Doce. Dr. Rodrigo Sintra, cirurgião dentista, a sua clínica aí na Barão do Rio Branco 953, tem convênio com várias empresas. Dr. Rodrigo Sintra, Ótica V+, muito mais para você. À frente, 24 anos em Birigui. Agora, Cássio Bettini, em tecnologia, em nome todo especial de Birigui Piscinas, Cássio Bettini. Olá pessoal, nesse Drops vou falar sobre mais uma nova funcionalidade de uma das inúmeras ferramentas do Google, desse monstro da tecnologia. Agora é com o Maps. Você conhece o Street View e com certeza já se divertiu ou ainda se diverte vendo as ruas dos lugares mais remotos do mundo, mas algumas imagens estão ficando antigas, pois a paisagem muda constantemente e dependia daquele carro curioso que todo mundo comentava, lembra disso? Bom, a partir de agora, qualquer usuário, olha só, poderá contribuir com o Street View enviando imagens do seu próprio celular. É uma função que ainda não foi liberada no Brasil, mas já foi validada em outros países e está funcionando. Mas fica sossegado aí, por aqui você vai poder já fazer suas fotos 360 graus aí publicadas no Maps. Olha que bacana, bem espertos, né? O próprio usuário vai alimentar o sistema com imagens das ruas de sua cidade ou do local ali que ele estiver visitando. Isso graças a um sistema que vai montar as imagens para dar aquele efeito de 360 graus. Show, né? Os caras não são brinquedo, não. Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. É muito importante a participação do Cássio Bettini no nosso programa aqui sobre tecnologia. Birigui Piscinas, o maior estoque de piscinas de Birigui e toda a região, atende você com muito mais carinho. Um abraço todo especial para a cidade de Araçatuba, onde a Folia de Maria, na rua El Maitá, nossa querida doutora Maria Paula, desenvolve todo um trabalho muito importante, muito bonito lá na Folia de Maria. Folia de Marília, final de semana é aberto, o dia do aniversário de Birigui também vai ficar aberto lá para você visitar e conhecer o que é a Folia de Maria. Muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso. Folia de Maria aguarda a sua visita. Mandamos um abraço muito grande nesse exato momento para a turma do Aluche, que nos prestigia sempre com seu carinho, sua amizade e a sua audiência também. Nos dá o prazer amável da audiência o André, locutor dos bons aí, jornalista da Rádio Pérola de Birigui. Biritur, viagem, turismo e excursão para qualquer parte do país é com a Biritur. Essa nós recomendamos. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Trazendo agora mais informação, mais alguma coisa, Débora?
para que a gente possa colocar aqui dentro dessa caminhada as notícias em nome do Empório Biju. Dória proíbe Réveillon em bares, hotéis e restaurantes em São Paulo. O governador do estado de São Paulo recomendou que as celebrações familiares de fim de ano não reúnam mais do que 10 pessoas e evitem a presença de idosos. Além disso, foram proibidas festas de Réveillon em estabelecimentos fechados, como bares, hotéis e restaurantes. Segundo José Bedina, o médico coordenador do centro, essa orientação é para festas familiares que devem incluir o uso de máscaras por participantes e de distanciamento um dos outros. Esse número de 10 pessoas é usado por vários países, mas se for possível evitar, é melhor. Celebrações em estabelecimentos comerciais como os bares, restaurantes, hotéis e salões de festa estão vetados pelo Decreto de Calamidade Pública e o Código Sanitário e a fase amarela do Plano São Paulo. Em reunião nesta semana com prefeitos do estado, Dória determinou que festas e atividades de fim de ano que causem aglomerações sejam canceladas. Não teremos festas de Réveillon promovidas pelo poder público, nem a corrida de São Silvestre, por exemplo. Mas não podemos mandar dentro da casa das pessoas. Por isso, pedimos bom senso, diz. Tá aí, senhoras e senhores, dessa feita agora mais informação chegando em nome da Ótica V+. Em nome também todo especial de Birigui Piscina, Lalo Calçados e Esporte, a Luxo Tecidos e Confecções, a Tropicália, à frente, 24 anos em Birigui. Agora é a vez de Gilmar de Freitas, em nome da Tropicália Pães e Doce, trazer as informações de Buritama, Gilmar. Olá, Paulo. Olá, Patrícia. Olá, Débora. Um abraço aos nossos ouvintes. Paulo, mais uma vez aí nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, nós estamos aqui com a presença do gestor de políticas públicas, o secretário municipal de saúde, que já garantiu, Paulo, que vai ficar, já tem convites do prefeito Rodrigo, para a partir de janeiro renovar aí o mandato dos 8 anos do prefeito atual que foi reeleito. Então, o Edilson vai ficar, vamos dizer, 8 anos, tá? Bom, comigo mais uma vez, né? A gente, toda vez que você vem aqui, o nosso amigo, a gente fala da Covid. Covid é uma pandemia mundial. No Brasil, parece que está de São Paulo, o secretário. O que aconteceu com o João Dória? Explique para nós, em palavras simples, o que modificou? Falou, Buritama está na fase amarela. Quer dizer, nós perdemos o quê? Talvez essa falta da nossa responsabilidade, tá? O governador teve que tomar medidas aí cabíveis, medidas sanitárias. Quais são essas medidas? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes de casa. Prazer muito grande, Paulo, estar falando com você de novo, com seus ouvintes. E respondendo aqui para o Gilmar, em relação, Gilmar, vamos analisar o município de Buritama, né? Está na fase amarela. Nós não saímos da fase amarela em nenhum momento, não avançamos, né? Porque qual que era o nosso sonho? Chegar na fase verde, aquela fase mais livre da pandemia, da infecção. O que não foi possível, a gente a gente está e mantém na fase amarela. Em relação a São Paulo inteiro, como o governador anunciou, existia sim algumas regiões que já estavam na fase verde e, infelizmente, pelo aumento da infecção, houve a regressão dessas regiões. Então, hoje, todo o estado está na fase amarela. O que isso significa? Tinha alguns eventos aí, Gilmar, que já estavam começando a se organizar, como shows artísticos, talvez, né? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, imaginava ter eventos aí, o esporte, né? O futebol com público. No estado de São Paulo, isso também já começava a se pensar, esporte com público. Como voltou para a fase amarela, isso deixa de ser pensado, não pode mais, né? Os eventos, no máximo até 22 horas, né? Lanchonetes, restaurantes, bares. O que passar das 22 horas está cometendo infração. Isso é para nós e para o estado inteiro. Então, são essas restrições, Gilmar, que a gente está pensando, né? E para Buritama, o que mudou? Acendeu um sinal maior de alerta. Estávamos, assim, um pouco já mais folgados em relação à doença. A gente via lá, lembra que eu falava, olha, estamos na casa dos 2 dígitos.
As 2 semanas anteriores, a inteirinha foi na casa dos 3 dígitos, as pessoas em investigação, suspeitas, né? Que estavam em isolamento, internadas ou em casa. E, na verdade, quando a gente vai para a fase dos 3 dígitos aí, há um temor, sim, Gilmar. E a gente tinha medo, né? Tinha e tem medo da gente continuar nessa regressão em relação aí à pandemia. O que é regressão? Casos de contaminação aumentando, né? Então, a fase lá verde e amarela, né? A gente vai só regredindo e voltando às fases anteriores, como estava no começo lá, né? Todos os estabelecimentos fechados. Embora o ministro ontem fez, né? O ministro já fez um pronunciamento, né? Que depois das eleições é loucura pensar em lockdown, vamos dizer assim, né? Fechar tudo por conta das aglomerações nas eleições. Não vou concordar com ele, não vou discordar, mas loucura é fazer aglomeração. Perfeitamente. Ô, secretário, para terminar, né, Paulo, o Reino Unido, são vários países que integram, especialmente comandado pela Inglaterra, lançou a vacina e lá a Anvisa inglesa aprovou 97 aí de eficácia, tá? Parece aí, secretário, que acende uma luz no final do túnel para o mundo. O que você acha dessa vacina aí inglesa? Embora, né, Gilmar, haja desconfiança aí pela União Europeia, né, que o Reino Unido não cumpriu todos os protocolos, eles lá garantem que cumpriram os protocolos, né? Então, Gilmar, é assim, a vacina é a esperança para o mundo, sim. No Brasil, né? No Brasil tem que ter autorização da Anvisa. A expectativa é que tenhamos essa vacina já no início aí de 2021, que talvez até julho, aí, né, que a gente fala, o primeiro semestre de 2021, as pessoas já estejam vacinadas. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa torcida, Gilmar, e a nossa esperança. Que legal, Paulo! Falamos com o secretário municipal de saúde, o Edilson Paiva, que vai ficar aí mais para 4 anos pela frente. Então, ficamos por aqui, meu amigo Paulo. Um abraço, Gilmar Freitas Carvalho, de Buritama. Tá aí, senhoras e senhores, Gilmar de Freitas Carvalho trouxe em nome da Tropicália Pães e Doce, Empório Biju, as informações lá com o secretário de Saúde, trazendo informações da cidade de Buritama, a quem nós agradecemos. E para completar a nossa passagem por aqui, a Débora Rayane vai trazer o plantão na polícia, com as broncas e os afanos do dia. Dá tempo? Plantão na polícia, com as broncas e os afanos do dia. Plantão de polícia. Débora, e as broncas e os afanos do dia em nome do Empório Biju. Saudades 520. Homem morre após ser baleado e bater carro na rua na Mário Covas, em Araçatuba. Segundo a polícia militar, ele teria sido baleado em um depósito de bebidas e seguia com um veículo X35 à procura de socorro médico quando perdeu o controle na Avenida Mário Covas, próximo ao cruzamento com a Rua Porangaba, batendo o carro em outro veículo que seguia logo à frente. Os 2 carros invadiram a calçada. A polícia militar interditou a área para a realização de perícia e os veículos teriam atingido uma árvore e uma moto que seria de um funcionário de uma das lojas das imediações. Homem é baleado em Penápolis e socorrido pelo resgate. Um homem cujo nome e idade não foram divulgados foi baleado na tarde de quinta-feira em Penápolis. O caso ocorreu em uma propriedade rural às margens da Estrada do Mineiro, que dá acesso à rodovia Marechal Rondon. Ainda não se sabe os motivos do disparo, quem teria feito e qual a região foi atingida. Policiais militares foram até a propriedade. Para finalizar, homem é preso em flagrante com arma irregular após abate de capivara em Penápolis. Policiais ambientais prenderam um homem em flagrante nesta quinta-feira na zona rural de Penápolis, acusado de matar animal de fauna silvestre nativa e também por posse irregular de arma de fogo, logo após o abate de uma capivara. Uma equipe da Polícia Ambiental fazia patrulhamento nas áreas de mananciais do Ribeirão Lajeado em Penápolis,
quando ouviram os disparos, um estampido de arma de fogo. Ele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Também foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de R$500 por matar um animal da fauna silvestre nativa sem a devida autorização. Tá aí, senhoras e senhores, em nome de A Frente, em nome do Empório Biju, plantão na polícia com as broncas e os afanos do dia. Um abraço muito especial para o Dr. Rodrigo Sintra, cirurgião dentista dos bons aí, que atende com sua clínica e tem vários convênios na Barão do Rio Branco 953. E vamos embora, Débora. Vamos. Estamos completando, senhoras e senhores, mais um programa Paulo Brito no ar, agradecendo a presença do Dr. Fernando, das pessoas que ligaram, que participaram, que também nos deram aí o apoio. Na próxima segunda-feira a gente retorna com tudo aí, dentro das condições aí, das possibilidades de torcer cada vez mais pelo Bandeirantes Esporte Clube. Patrícia, as dificuldades são muito grandes, mas todas as dificuldades têm aí um caminho. Deus, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, todos os nossos guias, todos os nossos protetores, protetoras e os nossos anjos da guarda. Tenha certeza, minha filha, apesar da caminhada ser muito difícil, muito cheia de obstáculos, o maior sentimento e o maior prazer que a gente tem é de saber que existe um Deus que olha por todos nós. Nós estamos enfrentando, vamos juntos vencer mais essa batalha. Sabe por quê, filha? O Pai te ama. Um abraço.